O presidente do INSS garante que o governo vai devolver os valores descontados dos aposentados e pensionistas até o fim do ano. A Luciana Verdolim vai trazer os dados para a gente agora. E o governo já tem uma previsão de quanto isso vai custar? Luciana Verdolim, bem-vinda. Boa tarde, Cine. Boa tarde a todos. Olha, o presidente do INSS detesta ser pressionado a fixar uma data para apontar quando os aposentados e pensionistas vão receber de volta aquele dinheiro que foi desviado ilegalmente. Mas ele sinalizou que a expectativa é de que isso ocorra até 31 de dezembro agora deste ano. Pode acontecer antes, levando-se em consideração que está avançando rapidamente aquela consulta que está sendo feita para saber se o segurado autorizou ou não o desconto em sua aposentadoria. Essa semana começa também o trabalho dos Correios, que também vão prestar esse tipo de atendimento, e o presidente do INSS, Gilberto Haller, mais uma vez deixa bem claro que o valor será devolvido no menor espaço de tempo possível. A gente tem a declaração para acompanhar. Até 31 de dezembro não vamos ter sobra mais. Não quer dizer que receberão em dezembro. A gente tem um planejamento, mas a gente não pode abrir agora isso para não dar uma falsa expectativa para o nosso segurado. Quando a gente tiver certinho, quando a gente tiver a data, a gente acaba divulgando. A gente, na verdade, está discutindo os termos do acordo, Rapidamente vai receber aquelas pessoas em que as associações confirmarem que não tinham autorização para fazer esse tipo de recolhimento. Até agora, apenas 4 respostas nesse sentido chegaram ao INSS, em meio a mais de 60 mil respostas de associações que encaminharam documentos para serem analisados pelo Instituto. Gilberto Haller, quando questionado sobre valor, sim, ele disse o seguinte: vai ser menor do que aquele valor citado inicialmente, de algo em torno de 6 bilhões de reais. Por quê? Porque muitos benefícios, eram de R$ 48,00 e o tempo, segundo ele, não foi aquele de 5 anos de descontos. Os descontos se concentraram nos últimos 2 anos. Por isso, a expectativa é de que o valor seja menor. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa semana sinalizou com algo em torno de 2 bilhões de reais, e a gente já contou aqui, mas repetindo, o que o governo conta? O governo conta com valores bloqueados pela Justiça, vai fazer esse pagamento com recursos públicos e depois vai tentar reaver valores que estão sendo bloqueados. Já tem 1 bilhão bloqueado, a AGU pediu o bloqueio de mais 2 bilhões e meio, e é esse dinheiro que o governo quer no futuro reaver para pagar a conta que vai ficar aberta, porque o Tesouro, os recursos públicos serão sim utilizados para fazer esse pagamento. Não se sabe ainda quando, no menor prazo possível, não se sabe ainda o valor. A avaliação do presidente do INSS é de que é preciso avançar mais um pouco nessas respostas que estão chegando para saber fazer uma média, de qual vai ser esse valor final. 2 milhões de segurados já entraram em contato pelo Meu INSS, pelo aplicativo e pelo telefone 135. Obrigado, Luciana Verdolim. Um abraço para você aí em Brasília. O Fábio Piperno, o fato de ainda não haver um planejamento sobre valores te incomoda ou assusta? Na verdade, o que assusta é que, primeiro, ninguém sabe precisar exatamente qual o volume envolvido nisso e quantas pessoas foram de fato lesadas. Tudo até aqui se baseou em estimativas. Não há um número exato. Você acha que a informação de que houve uma intensificação nos últimos 2 anos é preocupante para o governo? Claro que sim, porque isso, óbvio, isso foi aumentando de ano para ano, até porque a máquina da corrupção ela foi se tornando muito mais azeitada também. É possível que uma associação tenha começado lá atrás a extorquir um pouquinho, ela foi encontrando mecanismos e aprimorando a sua tecnologia e as suas ramificações aí pelo poder, pelo ministério, por funcionários, para ampliar essa arrecadação criminosa. Então, eu acho que a gente talvez possa ter até surpresa em relação ao volume ser, não sei, mas algum dia ser muito maior do que aquilo que foi estimado até hoje. Mas não há ainda certeza nenhuma em relação a isso.
Agora, 4h23, quem nos acompanha pela rádio, rápido intervalo. Até já, pessoal. Nas outras plataformas nós continuamos. José Maria Trindade, dá para confiar nesse pagamento ou na finalização até dezembro deste ano? Porque o governo ainda precisa ver de onde que ele vai tirar esse dinheiro para depois acionar um ressarcimento do dinheiro público para os sindicatos e associações. Exatamente. Não há devolução do dinheiro roubado dos aposentados ainda. O que está acontecendo é uma retenção que o governo fez no mês passado, né? Reteve o dinheiro e não está repassando para as entidades e sim guardando o dinheiro para repassar para os aposentados do mês de dezembro para cá. Essa é a realidade. Agora, o que vai acontecer depois disso, ninguém sabe. Isso porque não há possibilidade de um governante pegar o dinheiro aqui e colocar ali, se ele não estiver descrito no orçamento e se não houver autorização legal. O governante é diferente de todos nós. Nós, que não somos funcionários públicos, só fazemos algo ou não fazemos em virtude da lei. Nós não somos obrigados a nada. Já o funcionário público só pode fazer algo se a lei determinar. E não tem lei que determine, não é devolução, o pagamento para os aposentados. Pagamento do dinheiro que a Previdência ajudou ou deixou roubar. Essa é a realidade. Por que eu digo ajudou? É porque está muito claro, eu avisei que desde o início eu já tinha essa informação, de que na Polícia Federal tem dados claros de que houve contribuição de funcionários do Ministério da Previdência, né, para ajudar esses bandidos travestidos aí de associações e sindicatos. Então, para isso, eu tenho a impressão de que precisa autorização legal. Eu acho que isso vai ter que passar pelo Congresso. Fala, Gani. Olha só, tem vários problemas aí. Bom, primeiro, né, quando que começaram estes descontos? É verdade que a maior parte disparada são nos últimos 2 tempos, mas há pessoas que mandam para mim inbox testemunhos, Evandro, que ocorreu lá em 2016, desconto indevido. Então, não é uma ou outra pessoa, né, mas há reclamações várias nesse sentido. Então, pode ser que esses descontos venham ainda, né, anteriores a 2016, o que preocupa ainda mais. Agora, tomando que tudo isso tenha começado em 2016 e se intensificado nos últimos 2 anos, a gente não sabe de onde que vai vir exatamente este dinheiro e qual que é o cronograma de pagamento. Então, isso é uma questão bastante séria, além do que há uma série de entraves operacionais. Como é que vai ser feito este pagamento? Porque vamos lembrar que isso pode também abrir precedentes para fraudes, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Além do que, a própria efetuação deste pagamento, Evandro, exige também custos operacionais. Então, você não tem apenas o custo da devolução, você vai ter todo um custo de montar esta operação. Mas não há dúvidas de que os aposentados devem ter seus valores devolvidos. Mas é claro que isso atinge em cheio o governo federal. Ô, Gustavo Segré, o próprio presidente ali do INSS, ele não deixa muito claro, né, como é que vai ser essa devolução e ficou até um pouco irritado quando foi cobrado sobre prazos, etc. Mas depois de todos os discursos... O que foi, Piperno? Quer falar alguma coisa? Não, tá olhando. Ele olhou com o olho arregalado para mim, eu falei, ué, será que eu falei alguma coisa errada? Depois dos descontos todos feitos, né, as pessoas falam, agora vocês querem jogar lá para frente, depois de todo o prejuízo que nós tivemos, então são tantos anos de descontos indevidos e também várias dessas pessoas procuraram a justiça, procuraram o INSS há tanto tempo que qualquer prazo que não seja agora vai gerar reclamação. E estamos falando de pessoas idosas. Talvez alguma dessas que estão reclamando não cheguem até o final do ano. É uma pena, mas é a realidade. Estamos falando de pessoas que podem ter muita idade. E aí eles vão precisar de informações também sobre ressarcimento a parentes, a filhos e aos responsáveis que ficarão, no caso de idosos que já estão em idade muito avançada. Eu não tenho experiência sobre a questão, o prazo administrativo, mas eu apenas lembro que tem uma medida do INSS, número 162. Essa medida foi feita em 14 de março de 2024, em que estabelecia como uma espécie de guarda-chuva. Se tiver alguém que alega que foi descontado, mesmo que legalmente o INSS não tem nada a ver.
Isso consta na norma. Então, na primeira questão, já teve alguma norma que revogasse essa norma? Porque se não tiver nenhuma, o INSS não pode fazer uma coisa contra uma medida dele mesmo. Então, primeiro, derogar a norma essa que, até onde eu vi, continua estando válida. Aí vem essa penhora de contas de diferentes associações que algumas delas não eram associações. E algumas eram associações, mas não prestavam serviço. Ou seja, era uma associação lícita para arrecadar e vai saber aonde que é esse dinheiro. Algumas delas não entraram na investigação. Curioso. Inclusive algumas com parentes do Poder Executivo. Curioso. Algumas delas com irmãos do Poder Legislativo. Curioso. Não entrou. Mas esse dinheiro, mesmo penhorado e entrando, me parece, não pode ser, eu pego esse dinheiro penhorado pela Justiça para pagar isso aqui. Até onde eu sei, isso entra numa conta da Justiça ou, eventualmente, numa conta do Tesouro e depois precisaria uma autorização para utilizar esse dinheiro para o que for que seja. Ontem, numa entrevista ao Globo, o ministro Haddad indicou que ele entendia que eram até 2 bilhões. Espera aí, as conversas até agora de 6,3 bilhões ficaram aonde? E aí faltam ainda os créditos consignados, que tem muita questão. E uma coisa que ainda não fecha. A revista Veja tirou uma matéria em que a Polícia Federal, segundo ela, tinha avisado ao presidente do STF, Barroso, que tinha muita fraude com créditos consignados e que, se isso viria à tona, isso poderia trazer um hecatombe no sistema bancário. A pergunta é, por que essa matéria foi retirada do ar? É curioso. Seria muito interessante saber se isso realmente foi, se a PF notificou ao ministro e o que o ministro fez com essa informação. Que foi, Gani? Evandro, tem um outro desafio. O valor do dinheiro no tempo. Porque você vai ressarcir, por exemplo, R$100 que foram descontados ao longo dos meses. Você tem que corrigir pela taxa de juros. No mínimo pela taxa Selic. Eu fiz a seguinte conta na Selic de hoje, Evandro. 8 anos de desconto, R$100 por mês. Sabe quanto que daria isso? 8 mil e pouco, eu não lembro exatamente o número. 8.500. Se eu não fosse considerar o valor do dinheiro no tempo, seria algo próximo de 5 mil. Quer dizer, praticamente é o dobro por conta da taxa de juros muito elevada no Brasil. E é claro que você tem que corrigir pela taxa de juros. Você não pode, porque R$100 hoje é bem diferente de R$100 lá atrás. Primeiro, pela própria inflação. E segundo, porque você poderia estar aplicando esse dinheiro no Mas tem um desafio maior, Alan, que é, segundo o Código de Defesa do Consumidor, se eu tenho um débito contra alguém não autorizado, me deve ressarcir em dobro. Perfeito. E aí? Seriam 10 e 6 mil? De onde que vai tirar esse dinheiro? Isso aí.